Olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma TAC Dica! E a TAC Dica de hoje é para você que não faz a mínima ideia do que é ICC. Já ouviu falar em insuficiência cardíaca congestiva? Não sabe se é a mesma coisa que endocardiose, a mesma coisa que cardiopatia dilatada? Então, vem comigo que hoje a gente vai explicar o que é a insuficiência cardíaca congestiva. Para a gente começar a entender o que é a insuficiência cardíaca congestiva, primeiro a gente precisa entender o conceito de um cardiopata. O que é um paciente cardiopata? O paciente cardiopata ou doente cardíaco é aquele que tem qualquer alteração no coração. Ela pode ser estrutural, como uma degeneração valvar, por exemplo, funcional, como uma diminuição de contratilidade, elétrica, pode ser secundária a alguma outra comorbidade e pode ser congênita ou adquirida. Então, qualquer doença cardíaca leva esse paciente a ser chamado de cardiopata. Mas e agora, onde entra a insuficiência cardíaca congestiva, a ICC? Bom, a ICC é uma síndrome. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que define as manifestações clínicas de uma ou várias doenças ou condições clínicas, independentemente da etiologia que as diferencia. A ICC é o final da história de todo cardiopata. Então, um paciente doente cardíaco, ele não é necessariamente um paciente insuficiente cardíaco. O paciente insuficiente é aquele onde a bomba cardíaca já não consegue mais exercer a sua função adequadamente. Ela já não consegue manter o fluxo sanguíneo necessário para o organismo daquele paciente. Então, ela se torna insuficiente. Essa insuficiência faz com que uma maior quantidade de sangue fique represado dentro do coração, já que ele não consegue bombear esse sangue para frente, ficando congestivo. Daí o nome insuficiência cardíaca congestiva. Mas Fabi, como assim um paciente doente cardíaco não perde a função cardíaca? Se ele tem uma alteração, isso não vai diminuir a quantidade de sangue que sai do coração? Não. E sabe por quê? Porque o coração tem vários mecanismos compensatórios, que num primeiro momento funcionam muito bem e mantêm a função desse coração. Mas a longo prazo, eles vão trazendo muito mais prejuízos do que benefícios. Esses mecanismos dependem do sistema simpático, dependem do sistema renina-angiotensina-aldosterona e dependem também da própria musculatura do coração. Então, quando o nosso coração está doente e os baroreceptores presentes ali na aorta percebem uma discreta diminuição de fluxo, eles vão ativar todos esses mecanismos compensatórios. Então, o sistema simpático faz com que esse coração bata mais, então ele aumenta a frequência cardíaca, que ele bata mais forte, que ele contraia mais, então aumenta o inotropismo, e ele também vasoconstringe os grandes vasos ali do coração, para manter tanto pré-carga, então manter ali volume, quanto pós-carga, ele quer manter pressão. Só que esse sistema simpático ativado durante muito tempo, ele acaba produzindo catecolaminas, que são substâncias inflamatórias, né? Todas essas substâncias adrenérgicas são inflamatórias e a longo prazo causam mais danos para o coração do que benefícios. Um outro sistema é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um pouquinho mais complicado, mas os baroreceptores da aorta também vão ativá-lo e a gente vai ter uma aula só sobre mecanismos compensatórios. Hoje na ICC, o que é importante a gente saber é que o coração consegue sim se manter durante um período de tempo, mesmo doente com uma função normal. Passando esse período que os mecanismos compensatórios conseguem ser eficazes, o coração já vai perdendo a sua função de bomba cardíaca e vai acumulando sangue dentro dele.
levando a uma insuficiência cardíaca congestiva. Fabi, quais as doenças que podem causar ICC? Praticamente todas as doenças cardíacas culminam com uma insuficiência cardíaca congestiva. Ela pode ser do lado direito do coração, então envolver tricúspide, semilunar pulmonar, ou ela pode ser do lado esquerdo do coração, envolvendo mitral e semilunar aórtica. Independente do lado em que se encontre, quase todas as doenças cardíacas terminam numa insuficiência. E aí entra uma pergunta que eu acabo ouvindo um pouco na rotina. Mas, Fabi, o tratamento de todo cardiopata é parecido? Por quê? Porque a maioria dos pacientes que vêm para o consultório já estão em ICC, já estão num quadro congestivo, já estão com insuficiência. Então, o tratamento é para a insuficiência. Para diminuir tanto pré-carga, então para diminuir o volume dentro do coração que está fazendo essa parte congestiva, quanto diminuir pós-carga, então diminuir um pouco de todos os efeitos deletérios de vasoconstrição, de retenção de líquido que os mecanismos compensatórios estão ativando. Então o tratamento da ICC é realmente basicamente o mesmo para todos os pacientes. As diferenças vão existir de acordo com a origem dessa ICC. Então, se tem uma origem estrutural, se tem uma origem elétrica, isso vai diferenciar um pouco o tratamento do cardiopata. Mas, de um modo geral, a ICC é tratada mais ou menos da mesma forma para todos os pacientes. Então, hoje vocês já podem saber. Então, a partir de hoje, não podemos mais errar, tá bom? Um paciente doente cardíaco não tem necessariamente uma insuficiência cardíaca. Um paciente insuficiente, ele é sim um paciente doente cardíaco também. Mas a doença sozinha ainda não leva esse paciente a uma insuficiência num primeiro momento, certo? Não entendeu nada dos mecanismos compensatórios? Não faz a mínima ideia do que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona? Não perca a próxima TAC Dica, que vai ser só sobre isso, de um jeito bem fácil. Um beijo, até a próxima semana!